Olá, nós somos o Grupo Híbridos e vamos lhes apresentar a quarta prévia de nosso projeto. A Híbridos consiste em difundir a utilização de veículos comerciais movidos a etanol através da tecnologia híbrida. Esta apresentação abrangerá os 29 tópicos apresentados conforme nossa agenda. Nossa estrutura organizacional está subdividida conforme nosso organograma, sob orientação do mestre Kleber William Gomes e coordenação do mestre Marco Antônio Barreto. Nosso trabalho se desenvolveu devido ao transporte de carga representar 4,3% do PIB brasileiro, e dentro de todos os modais de transporte que temos em prática no país, cerca de 76% da movimentação é feita por rodovias. Isso se deve à grande malha rodoviária que temos em nosso território, cerca de 1,56 milhão de quilômetros. Essa estrutura gera cerca de 1,7 milhão de empregos em 159 mil empresas atuantes. No último ano, foram vendidos cerca de 100 mil caminhões e hoje temos 2 milhões de veículos comerciais em atividade no país. Nós olhamos os últimos anos de venda e enxergamos que a linha de caminhões semi-pesados é uma categoria com venda expressiva no país, sendo essa a escolhida para enquadrarmos nosso projeto. Dentro de uma operação rodoviária, o maior custo é referente ao combustível e o diesel representa 90% dessa utilização. Isso nos leva a pensar em uma nova saída energética para um futuro mais limpo e eficiente. Seguindo este raciocínio, nosso projeto deverá atender os limites de emissões de acordo com o Proconv. Ainda pensando no futuro, temos a inutilização programada do diesel e da gasolina como tendência. Nosso projeto explora novas fontes de energia acompanhando os trending topics mundiais. E é possível aproveitar a estrutura nacional de oferta de combustíveis. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo e a produção de gás vem crescendo cada vez mais. Com isso, temos o desafio de adequar a utilização dos combustíveis da melhor forma possível, contornando as particularidades de cada um. Implementando os 5 porquês, chegamos à conclusão da escolha do caminhão a etanol como base de projeto, que nos levou ao nosso problema, aumentar a autonomia do caminhão a etanol. Sendo assim, nosso propósito é de desenvolver uma solução para melhorar a autonomia dos caminhões movidos a etanol. Isso porque acreditamos que a utilização de combustíveis renováveis é essencial para um futuro sustentável e podemos desenvolver uma tecnologia que proporcione uma autonomia equivalente ou superior ao diesel, produzindo propulsores movidos integralmente a combustíveis renováveis. A viabilidade econômica do projeto se dá no interesse de uma maior eficiência de veículos comerciais, reduzindo assim os custos de operação. É importante ressaltar que nosso projeto atende às principais normas relacionadas à utilização dos combustíveis alternativos em veículos comerciais. Resumindo, os nossos requisitos de projeto ficaram da seguinte maneira. Nossos stakeholders são o governo, investidores, transportadoras, caminhoneiros autônomos, OEMs, montadoras, a própria instituição FEI e especialistas da área. Esta análise nos levou aos designs das soluções que poderiam ser empregadas em nosso projeto: motor a combustão movido a etanol, a injeção de gás simultânea com proporção sob demanda, um propulsor elétrico auxiliando em condições extremas, células de hidrogênio que não serão utilizadas devido à baixa escala de produção atual e custo. E por fim, a solução Tetrafuel, que consiste em uma injeção intercalada de combustíveis, onde a central eletrônica escolhe o cenário mais propício para cada uso de combustível. Utilizando uma matriz de decisão, chegamos ao design mais adequado para prosseguir com o projeto. Com o design escolhido, representamos o funcionamento de cada ciclo no storyboard a seguir. No ciclo a combustão, é solicitada a potência no pedal do acelerador. Essa informação é passada à unidade de controle, que gere o funcionamento dos injetores, permitindo a entrada de combustível à câmara de combustão. Essa potência e torque gerados são transmitidos à transmissão, ao sistema divisor de torques, ao cardan e finalmente à roda, propelindo o veículo. No ciclo híbrido, numa condição mais severa de solicitação de potência, essa informação é passada à unidade de controle, que gere o funcionamento dos injetores e da máquina elétrica, isso em paralelo. O conjunto transmite potência e torque à transmissão, ao sistema divisor de torque, ao cardan e finalmente à roda, propelindo o veículo. Nesse caso, a máquina elétrica entra como um suporte ao motor a combustão. O ciclo regenerativo opera apenas em solicitações de frenagem. O acionamento do pedal de freio gera informações que alimentam a unidade de controle, o que aciona o inversor, fazendo com que a máquina elétrica recarregue a bateria do veículo. No diagrama de fronteira, relacionamos os principais componentes dos sistemas com suas interfaces. Com ele,
Enxergamos de maneira primitiva a distribuição desses componentes pelo chassi e o fluxo de energia. Com a engenharia reversa, listamos os componentes para termos todas as informações de peso e dimensões, sabendo assim onde implementá-los e quanto de massa seria adicionado ao veículo. Aproveitando os dados da engenharia reversa, elaboramos a tabela de componentes que usaremos como base de dados do fluxograma do FAST. Tendo o fluxograma estruturado, conseguimos montar um plano de atuação do sistema. Isso nos ajuda a ter uma visão macro do que possa ocorrer com o sistema e como reagir. Para identificarmos tudo que influencia no funcionamento do sistema, utilizamos o diagrama P. Simplificando, colocamos as entradas e saídas, os fatores de controle, fatores extrínsecos e possíveis erros que possam ocorrer. Assim, juntamente com o diagrama de bloco, analisamos o sistema para encontrar interfaces críticas dos componentes que compõem o sistema. No FEMEA, fizemos as análises de falha para cada componente e chegamos em alguns itens que tiveram um número de prioridade de risco muito alto. Nestes itens, sugerimos as ações a serem tomadas para que o risco de falha seja menor. Com essa ferramenta, conseguimos mitigar as possíveis falhas de projeto, aumentando a satisfação do cliente e confiabilidade do produto. Nosso target é conseguir um aumento de 82% da autonomia do caminhão movido a etanol. Para chegarmos nesse valor, comparamos os dados de um caminhão diesel com potência semelhante e constatamos que com este target igualaríamos as autonomias dos caminhões, o que seria a princípio satisfatório. Com todos esses dados, podemos demonstrar as vantagens e desvantagens do nosso projeto, sendo as vantagens a maior autonomia, fonte de energia limpa, menor emissão de CO2, menor dependência de uma única fonte de energia e redução de ruídos. E as desvantagens é a complexidade do sistema, a manutenção, o peso total, a capacidade de armazenamento limitado e o tempo de carregamento. No cálculo de melhoria, traçamos a estratégia da seguinte forma: delimitamos uma rota específica de operação e determinamos o quanto de potência e torque a máquina elétrica supostamente deveria entregar ao conjunto a combustão. Posteriormente, utilizamos o software AVL Cruise para simular este dimensionamento e calibrar o modelo de forma a termos a melhor estratégia para chegarmos ao target estipulado. Neste tópico, mostraremos representativamente o caminhão montado com os sistemas embarcados. Nesta renderização são demonstrados o cilindro de gás, os tanques de etanol e a caixa de baterias. Este seria o caminhão numa visualização 360 graus. Neste vídeo, mostramos a maneira que foram instalados os injetores de gás e o ciclo a combustão em funcionamento. Notem que nos preocupamos em posicionar o injetor em ângulo, a fim de propiciar uma melhor homogeneização da mistura e preparação para a queima. Aqui temos nosso sistema combustão representado por completo. A seguir, temos os modos de rodagem e atuação dos sistemas em animação. São os seguintes modos: combustão a gás e etanol simultâneos, regenerativo, elétrico e híbrido paralelo. A simulação do motor foi realizada separadamente ao caminhão. Foi determinado dessa maneira para termos a informação da influência da mistura de combustível em si, e como se comportaria o consumo, torque e potência em diferentes proporções de aplicação dos combustíveis. Com a ajuda do software AVL Boost de simulação, inserimos os dados de um motor estacionário Perkins, modelo 1100, série 1104A4. Ao modelar este motor no software e simular, extraímos as curvas de torque e potência muito próximas ao especificado pelo fabricante. Desse modo, conseguimos validar o nosso modelo. Nessa simulação, tivemos a preocupação de entender o comportamento do motor e o consumo de combustível perante a mistura de etanol e gás injetado. Traçamos 10 estratégias de proporção e simulamos, extraindo 3 gráficos de cada uma delas. Com estes dados, conseguiríamos enxergar qual seria a proporção ideal para a utilização. Vale evidenciar que nas simulações com etanol e gás como mistura, alteramos a taxa de compressão do motor original para uma taxa de 28:1.
Essa taxa é igual ao motor referência a etanol. Com os resultados extraídos dos gráficos, pudemos notar que ao adicionar gás à mistura, melhora a autonomia e a performance do motor. Contudo, ao avaliar as quantidades em massa de cada combustível, tivemos que limitar a utilização do gás devido ao seu grande volume e dificuldade de estocagem. Entendendo que o tanque original do nosso caminhão base suporta até 300 litros de etanol, isso nos mostra que a maior quantidade de gás que poderíamos levar em nosso layout seria de 95 metros cúbicos aproximadamente, chegando à conclusão que o melhor cenário estratégico seria aplicar uma mistura com 70% de etanol e 30% de gás. Conhecendo-se a quantidade de GNV necessária para o sistema, partimos então para o dimensionamento dos componentes necessários. O primeiro componente dimensionado foram as válvulas injetoras. Para seu dimensionamento, utilizamos um software da KGM, no qual, a partir da vazão, potência e número de cilindros, é possível conhecer o diâmetro da válvula injetora. A partir dessas informações, resultou uma abertura de 3 a 3,2 mm. Dessa maneira, selecionamos a válvula injetora Valtec Type 39 para atender os requisitos necessários. O filtro de gás, redutor de pressão, válvula de abastecimento, válvulas do cilindro de gás e cilindros foram dimensionados a partir da máxima pressão de abastecimento, 220 bar. Já ECU para GNV, sensor PTS e sensor de alta pressão não necessitaram de dimensionamento por se tratar de itens padrão. Estes irão atuar dentro das mesmas condições que veículos convencionais. Para a verificação do desempenho do conjunto elétrico, foi utilizado o software de simulação AVL Cruise. As premissas para essa simulação foram utilizar os modelos default de caminhão e esquema elétrico disponibilizados pelo software, pois não há como termos as informações necessárias para a simulação do caminhão base. Estas são sigilosas e não fornecidas pelo fabricante. Para a simulação, utilizamos o pack de bateria e motor dimensionados e parametrizamos o ciclo de condução conforme a FTP75, chegando a resultados de distância percorrida e carga de bateria. O dimensionamento do motor elétrico foi feito baseando-se no motor a combustão. Procuramos um motor capaz de entregar uma potência e torque aproximados. A marca utilizada foi escolhida devido à qualidade do produto e grande disponibilidade de informações cedidas pelo fabricante. Da mesma maneira, escolhemos as células de bateria. A quantidade delas foi de acordo com a potência demandada pelo motor elétrico, com o coeficiente de segurança devido à aplicação ser em um caminhão. Esses componentes são da mesma fabricante que o Fórmula FE elétrico usa. Esse é o modelo que foi criado no AVL Cruise para a realização das simulações. Nele constatamos o que foi considerado no veículo para rodar as simulações, como motor elétrico, pack de baterias e final drive. Selecionamos o modelo com características mais próximas ao caminhão base de estudo. De acordo com nossas simulações, o caminhão com o conjunto elétrico proposto tem a capacidade de concluir o percurso estipulado pela normativa FTP75 com apenas 20,71% da capacidade de energia disponível no pack de bateria. Este percurso tem um curso de 17,7 km aproximadamente e possui uma série de manobras a serem executadas pelo caminhão, como paradas, acelerações e frenagens, simulando um trajeto real. A partir desses resultados, chegamos numa autonomia de 82 km utilizando 100% do conjunto elétrico. Os tempos de recarga dos packs de bateria, tanto no modo plug-in como na regeneração com energia de frenagem. Além da preocupação com o conjunto elétrico, sabemos da necessidade de simular o conjunto por completo para desenvolvermos a estratégia de funcionamento e maximizar os ganhos e vida útil do sistema. Entretanto, devido à dificuldade com o software por ser uma ferramenta de desenvolvimento focado para a indústria, não foi possível realizar a programação da estratégia de funcionamento para o conjunto. Porém, conforme apresentado na figura, os sistemas estão estruturados. Para o nosso sistema, consideramos uma arquitetura em paralelo, visando o ganho com o reabastecimento das baterias através da máquina elétrica enquanto o sistema a combustão está em funcionamento. Entretanto, cabe um ponto de atenção, pois apesar de escolhida a arquitetura, se faz necessária a simulação para que se possa obter os resultados e concretizar a escolha da arquitetura. Sendo assim, esse item é um dos pontos de próximo passo do sistema. Os componentes deste projeto foram escolhidos pensando na vitalidade e segurança do sistema. Trazemos aqui 3 componentes fundamentais que gostaríamos de ressaltar. Para que a máquina elétrica consiga propiciar energia para propelir o veículo, é necessário que a corrente e a potência demandadas sejam atendidas. É preciso levar em consideração o tipo de corrente liberada pela bateria e o tipo de corrente demandada pela máquina elétrica.
O inversor tem como função converter a corrente contínua, que vem da bateria, para uma corrente alternada, que vai para o motor elétrico. Isso também se aplica para a regeneração de energia, fazendo com que a corrente alternada se transforme em corrente contínua. O modelo inversor Reinhardt PM250DZ foi dimensionado conforme os parâmetros de nossa aplicação. O sistema de gerenciamento da bateria, ou BMS, tem como sua principal função proteger as células de qualquer dano durante a operação de fornecimento de energia, recarga e descarga. Por ser um sistema inteligente, tem autonomia permitindo otimizar ou até mesmo interromper fluxos caso seja necessário, sempre privilegiando a durabilidade e bom funcionamento das células. Para o projeto, consideramos o uso de um sistema de gerenciamento da EMUS G1 BSM Control Unit. Nesse projeto, se faz imprescindível o uso do IMD devido à alta tensão. O IMD tem como função monitorar o isolamento do sistema. O funcionamento se baseia na resistência de isolamento, onde a partir de uma faixa é acionado um alarme. Caso o nível de resistência de isolamento seja abaixo do nível crítico, pode ser tomada ações como até mesmo o desligamento por inteiro do sistema. Apesar de não mencionado, é primordial um sistema de arrefecimento para os componentes citados acima. O pack de baterias teria em sua estrutura dutos de ar com a finalidade de refrigeração, assim como a máquina elétrica. Estas são as estimativas de custo para a realização e execução total do projeto, juntamente com a projeção do cone de incerteza. Após as simulações e cálculos, tivemos a superação de nosso target pré-estabelecido em 2%, aumentando a autonomia em 84%. Além disso, os resultados foram positivos em relação ao custo por quilômetro rodado, chegando a uma redução de até 30%. Estes gráficos demonstram os comparativos de torque, potência e consumo entre o veículo com motor a diesel, etanol e a mistura escolhida para o projeto. Chegando nos resultados obtidos, podemos fazer um comparativo com os atuais veículos do mercado. Foi elaborado com os parâmetros listados acima um business case de uma rota real para a aplicação do projeto Híbridos. O caminhão faria o trecho São Paulo-Ribeirão Preto. Nesse estudo, foi possível comparar a performance de trabalho entre os caminhões disponíveis no mercado e o projeto Híbridos. E com esses dados, chegamos à conclusão de que o projeto apresenta competitividade entre os concorrentes, quando pensamos em custo por tonelada carregada. Com o objetivo de otimizar o trabalho de estruturação e desenvolvimento do nosso projeto, elaboramos um canvas de negócio. Nele, podemos visualizar melhor as questões estratégicas do nosso negócio, bem como encontrar uma base sólida para as nossas ideias que viabilize a implementação da nossa solução para o problema proposto. O projeto foi desenvolvido para ser um sistema instalado nas linhas de produção de veículos comerciais das grandes montadoras, OEMs, e possui como proposta única de valor a viabilização de veículos comerciais movidos a matriz energética alternativa, ao mesmo passo em que visa diminuir a dependência que esses veículos possuem dos combustíveis de origem fóssil, garantindo assim a sustentabilidade para a mobilidade desse setor. Para isso, acompanhando as tendências para um futuro sustentável vistas em visitas técnicas, feiras de exibição como a FenaBrave, eventos e congressos, desenvolvemos ao longo desse ano um projeto para veículos comerciais com sistema de propulsão híbrida, que visa aumentar a autonomia dos mesmos frente às demandas do mercado. Os recursos utilizados para o desenvolvimento da nossa proposta de hibridização para veículos comerciais são a capacitação constante da nossa equipe técnica para que assim possamos ter o domínio da tecnologia empregada pelo time de desenvolvimento, a aplicação da nossa engenharia e o acesso aos projetos dos sistemas atuais. Pretendemos divulgar a nossa solução em canais como mídia impressa automotiva e mídia digital sob demanda. Os principais custos associados ao nosso projeto estão estruturados da seguinte forma: aquisição das últimas atualizações dos softwares de engenharia para desenvolvimento do modelo 3D e simulações estruturais e afins. Contratação de mão de obra especializada no desenvolvimento de propulsores híbridos, construção do protótipo para validação dos resultados obtidos via software e o espaço físico para o escritório. Para finalizar, as nossas principais fontes de receita se encontram na venda do nosso projeto e o recebimento de royalties, pelo uso da patente por outras empresas que se interessam em adquirir a nossa solução. Não esqueça de visitar nosso site. Por lá você fica por dentro de todas as atualizações e os detalhes de nossa Expo virtual. Acesse pelo link abaixo ou pelo QR Code. Nós do Grupo Híbridos agradecemos a atenção de todos e até logo!